Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Força. Uma boa noite a todos. Seja bem-vindo. Mais um programa Amar-te Mais. Seja bem-vindo você, família, que está sentadinho aí, ligado, sabendo que hoje nós temos convidados especiais, onde é um tema muito bom, um tema muito gostoso, que eu tenho certeza que você que sente no coração, tem esse anseio por falar desse tema, provavelmente Deus vai abrir aí muito a sua mente, o seu coração, principalmente você, casal. E você que está aí pela primeira vez assistindo o programa Amar-te Mais, nós somos da comunidade católica aí de Anunciai, meu nome é Selma, e nós hoje vamos partilhar com esses convidados aqui, a Cris e o Renato. Seja bem-vinda, Cris, seja bem-vindo, Renato. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada. A gente que agradece o convite da comunidade, é um prazer estar com vocês também. Sejam bem-vindos mais uma vez, tá? Obrigada. A casa é nossa. E se você aí de casa quiser fazer uma pergunta, quiser partilhar algo, pode mandar aqui no nosso site, que nós vamos estar respondendo, né? Conforme vai chegando as perguntas, o casal vai estar falando com você, respondendo para você, tá bom? Então fica ligadinho. E vai partilhando, compartilha e participa, e vamos juntos aqui, como se fosse assim na minha casa, para a gente poder conversar. Tá ótimo. Sentada no meu sofá. Tá ótimo. Para a gente poder partilhar. E para o povo de casa que não conhece vocês, eu gostaria que vocês apresentassem quanto tempo de casado, quantos filhos, qual é a paróquia que vocês participam. Eu sou a Cristina. Então, gente, boa noite. Eu sou o Renato, né? Nós somos casados há 16 anos já, completados recentemente, no dia 29 de outubro. E nós temos 2 filhos. E como a Selma perguntou, a paróquia que a gente está participando e participamos, né? É na paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, em Montemor. Isso. Então, como o nosso tema é adoção, né? É um tema que a gente gosta muito de falar nesse programa, porque a gente gosta de incentivar você, casal, ou até mesmo aqueles que já têm filhos biológicos, por que não? Não é verdade? Por que não? Então, é um tema que, graças a Deus, tem feito muito bom para quem está em casa. A última vez que nós falamos sobre esse assunto foi com o Didi e Paula, nossos amigos, né? O Adilson e a Paula Paviotti. Foi muito bom, a gente percebeu quanto as pessoas têm interesse sobre esse assunto. E, já de cara, né, eu queria perguntar para vocês, o sonho do casal era formar uma família? Sem dúvida. Na época de namoro, a gente planejou a nossa família, né, Renato? Era para nós termos, a partir de 5 filhos, a gente planejava no namoro, e então organizamos todo o casamento. Nós organizamos a liturgia do nosso casamento também, né? Replanejamos tudo, sempre colocando em oração, colocando nas mãos de Deus. E o tempo foi passando e os filhos não vinham. Nós já tínhamos também combinado no namoro que, se nós não tivéssemos filhos biológicos, a gente ia adotar, né? A gente nunca se viu como um casal sem filhos, né? Desde a época do namoro, que foi, obviamente, uma preparação para o casamento, a gente foi preparando também a nossa vida de casal com filhos. Nunca nos vimos sem filhos. Então, à medida que as coisas foram acontecendo, né, a gente chegou até o momento da decisão, né, em partir para o processo de adoção. Mas olha que algo importante que vocês falaram, né? Vocês conversavam isso no namoro, porque às vezes é um choque para o casal, né? Não conversa sobre isso, chega no matrimônio, dá um choque. Não podem
Selma, de qualquer forma, para um casal é difícil. Nós tínhamos conversado. Antes, eu era criança, eu pensava isso. Se eu não puder ter filhos, eu vou adotar. Eu era criança. E depois a gente conversou junto, mas mesmo assim, na hora que chega, que você vê que os filhos vai ser difícil, é muito difícil a aceitação do casal. Não é fácil. É uma ferida muito grande. Eu comparo com um sacerdote que não consegue celebrar a Eucaristia ou que não pode ouvir uma confissão. O sacerdote, ele se tornou sacerdote para celebrar a Eucaristia. O casal se tornou casal, um dos motivos é para ter filhos. Então, é muito difícil. E a decisão da adoção também não é fácil. A gente rezou muito, né, Rê? A gente conversou muito e rezou muito. A diferença é que é um casal já de Deus, né? Porque um casal que muitas vezes não tem essa união, esse momento íntimo com Deus, é mais difícil ainda. Talvez é mais difícil. Tudo sem Deus é mais difícil, é mais né? Difícil. Com ele é um desafio grande, mas a gente sabe que não está sozinho, né? E como que foi para vocês? Porque assim, a gente já se conhece há algum tempo, são meus amigos, gosto demais deles. A gente já trabalhou juntos, né, no Encontro de Casais com Cristo. E como que foi para vocês? Porque eu já cheguei a ir num encontro de casais e ver vocês em evidência, em algumas coordenações. Como que é estar no encontro de casais, onde nós sabemos que tem apresentação e aonde fala dos filhos? Para quem já fez o Encontro de Casais com Cristo, sabe exatamente do que eu estou falando. E vocês não têm isso, né? Muitas vezes coordenando, está na frente, e vocês, na época, não tinham isso. Acho que essa questão é interessante, porque, na verdade, o Encontro de Casais com Cristo, como o próprio nome fala, é encontro dos casais com Cristo. No nosso caso, acho que nós éramos um dos poucos casais ali que estávamos participando, fazendo encontro, sem filhos. Então, é claro que no final, como você falou da apresentação, os casais vão se apresentando ali e vão dizendo quantos filhos têm, a idade, uma série de coisas. E isso aí é uma diferença, ou melhor, era uma diferença com relação ao nosso estado naquele momento. Mas ele também serve, dadas as dificuldades que a gente vai relatando durante o encontro, né, as dificuldades que nós tivemos para ter filhos biológicos ao ponto de decidir pela adoção. O Encontro de Casal com Cristo, nessa condição, também serviu para nos fortalecer como casal. Olha só. Então, o fato do encontro poder fortalecer a gente como casal, simplesmente ratificou, né, ou seja, confirmou aquela decisão que a gente estava amadurecendo já, que era entrar no processo de adoção. Né? Nossa, então, na verdade, fortaleceu. Eu digo isso porque tem alguns casais que vêm partilhar que falam que é difícil para eles, de quando chega esse momento, eu tenho tantos filhos, X filhos, e eu não tenho. Tantos anos de... Nossa, mas todo esse tempo de casados e não tem filhos? Então, para eles era difícil. É um pouco chato, não é fácil, não é gostoso, mas é o que o Renato disse. Nós vislumbramos alguma coisa, não vai acabar aqui. Né? Nós temos uma opção. E que nem o Renato disse, o encontro ajuda, dá um suporte para a gente. Sim. Na hora do sim, quando as crianças vão chegar. Porque a gente confia, né? Deus não desampara. Que bonito, não. E, Cris, eu gostaria que você, principalmente no seu caso, assim, né, eu conheço o projeto da sua família, que vocês fazem terço com as crianças, já tem quantos anos? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Porque só a minha Lawanda tem 22 e participou desse terço. Então, para quem não sabe, eles fazem um terço uma vez por semana, hoje de terça, todas as terça-feiras, com crianças. E sempre você está à frente, porque quando eu levava os meus maiores para o terço, você sempre estava na frente. Como que era para você, principalmente nesse caso você, né, que iniciou esse projeto com seus pais, né? Eu lembro que era com a sua cunhada também, tudo ali, ter esse projeto com as crianças e você não ter os seus. Então, o terço começou justamente porque a minha cunhada não conseguia engravidar. Um dos motivos foi esse. Ela via as crianças ao nosso redor, os meus primos pequenos, os sobrinhos delas pequenos, e ela sentia que precisava ter
uma proximidade das crianças com Deus, com Nossa Senhora. E um dos motivos também era, o segundo motivo era porque ela também estava com dificuldade de engravidar, Sério? né? Olha só. Aí começamos com os primos do Mateus e meu, né? E com os sobrinhos dela. Fomos chamando os vizinhos, os filhos dos amigos, e o grupinho foi crescendo, né? Eu nunca contei, mas muita criança já passou, né? Muitos, meus sobrinhos, meus filhos, sim. Colocamos uma sementinha do amor de Nossa Senhora no coraçãozinho deles, né? E o que eu sempre falei, quando a gente percebeu que não conseguia engravidar, porque eu era solteira quando o Tercinho começou, né? Foi que eu fiz um propósito meio que no meu coração, acho que eu nem tinha falado para o Renato isso além de hoje mesmo. Eu ia tratar cada criança que estivesse perto de mim como se fosse meu filho. Então, se eu via numa fila de mercado uma criança, eu dava um sorriso como se fosse para o meu filho, né? Só não podia chamar atenção como se fosse meu filho, né? Mas ia sentir um amor, um carinho como se fosse meu, né? Então, isso não teve problema. Acho que é mais desafio a gente pegar os nossos filhos e ensinar o rosário, e ensinar o terço, do que os filhos dos outros, né? Porque estar com criança é muito bom, né? Eu não sou professora, tem gente às vezes até que acha que eu sou, né? Porque eu gosto de sentar no chão, de conversar com eles. Eu presenciei isso várias vezes. Então, isso para mim nunca foi uma dificuldade, não. Que bonitinha, né? Que bom, né? Tudo isso. E alguma vez vocês questionaram a Deus? Por que eu? Né? Porque eu não sei assim, a sua família é grande, se tem muitas crianças. Né? Como eu conheço mais a Cris, eu vejo assim que os dois irmãos dela têm filhos. Então, alguma vez vocês questionaram sobre isso? Eu acho, Selma, que é um processo mais doloroso para a mulher. Acho que a Cristina pode falar com melhor isso. No meu caso, eu questionava, mas acho que não tanto quanto ela questionava. Né? Vale a pena ela comentar depois. Eu brigava mesmo, eu brigava. Eu não largava da mão dele, mas eu brigava. Então, acho que, como você falou, a minha família é grande também, meus primos já estavam começando a ter filhos, né? Então eu questionava porque também sempre gostei muito de criança. A gente vivia uma experiência assim, ou queria estar com as crianças, com os sobrinhos da Cristina, que são os filhos do Mateus. Eles eram pequenos, então a gente pegava no mercado, né? Então, quando tinha que devolver, ficava um vazio em casa, né? Então eu tinha um questionamento. Mas eu acho que para a mulher, acho que a Cristina vale a pena compartilhar essa experiência, porque, na minha percepção, a mulher sofre mais com esse processo, né? Mas daqui a pouco a gente fala da solução. A gente está falando para o pessoal de casa, de sofrimento, calma, daqui a pouco vem uma belíssima solução, assim, né? Senão aquele que está em casa, que tem vontade, eu não vou querer adotar, né? Mas eu acho que mais gente se revolta com Deus com relação a isso. Porque eu falei, a gente desde pequena brinca de boneca pensando que é sua filha, pensando que é seu filho, né? Então, questiona, sim, Deus, briga muito, mas, ao mesmo tempo, com fé. Porque eu acho que qualquer dificuldade que apareça na vida da gente, Deus tem uma solução. E Deus tem um motivo, um porquê para aquilo. Se a gente não consegue engravidar, será que é porque eu ia conseguir chegar ao final de uma gravidez? Será que eu não teria vários abortos? Isso ia ser um sofrimento muito grande, porque, Selma, pessoal, eu nunca engravidei. Nunca. Então, eu fico pensando, provavelmente eu tivesse algum aborto e Deus quis me livrar desse sofrimento, Ele me deu um menor, talvez, um sofrimento menor. Porque às vezes eu ficava pensando, porque de vez em quando eu ficava pensando, e se Ele me desse uma criança com alguma necessidade especial, para mim estava bom, eu queria só um filho. Podia vir com uma necessidade, mas Ele tem uma solução e Ele tem um porquê. Eu tenho certeza que se eu não engravidei, foi porque Deus viu que era melhor. Mas foi muito difícil. E eu briguei, sim, com ele, com mão dada. Nunca larguei da mão dele, mas eu brigava. Depois eu ia me confessar. Ô, padre, eu briguei, eu falei isso para Deus, e ele vai ficar triste comigo. Mas nunca larguei da mão dele. Não, você ia comentar que nunca engravidou, mas eu sempre cumpri as obrigações matrimoniais, tá? Não, porque o pessoal de casa pode falar assim, não engravidou porque ele não comparecia. Não, as obrigações matrimoniais eu cumpri. Valeu, assim. descontraiu.
Ai, Renato, Ele é ótimo, ele não é ótimo, ele é Não, ótimo. demais. Ó, é o marido que realmente você pediu a Deus mesmo. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Porque se tiver alguém solteiro procurando um marido, eu vou indicar um livro que eu recebi uma vez de presente. Se chama Glorioso Encontro, é do Denis. E vale muito a pena. Porque o Denis passa a experiência dele de ensinar para a gente como pedir para Deus um companheiro, um marido, uma esposa. Então, eu fiz certinho, do jeito que o livro ensinava, e eu recebi o maior presente da minha vida. E eu precisei ler esse livro na faculdade ainda. Eu estava na faculdade, e a condição para começar a namorar ela, uma das condições, né, para que o namoro fosse para frente, era ler o livro. Então, durante a faculdade, eu estava lendo os colegas. Vamos tomar um lanche? Não, eu estou lendo o livro aqui que minha namorada pediu. Um livrinho fininho, vermelhinho, de capa vermelha, vale muito a pena. Não perca esse livro se você quer casar, receber do coração do Pai a ajuda que você precisa. Conheça esse livro. Então, e o mais bonito, assim, que... O nome do livro, Selma, desculpa, é Glorioso Encontro. É Glorioso Encontro. Olha, vale a pena, hein, você que é solteira. Mas o mais legal é assim, é que o Renato foi muito parceiro, né? Porque, às vezes, o que acontece, apesar que vocês tinham um diálogo muito bonito e grande no namoro, porque pode acontecer, às vezes, a mulher ela tem esse anseio de querer tanto, o marido não, e ele acaba cedendo. A gente tem inúmeros casos assim. E o marido cedendo, aí depois, com qualquer dificuldade, com coisa que filhos biológicos não dão, né? Qualquer dificuldade, aí vem aqueles atritos, até mesmo de jogar situações na cara do outro e tudo mais. Então, isso foi muito bom. Foi muito bom porque foi parceiro em todos os sentidos, né? A questão de ter filho, né? Hoje uma palavra que está muito em voga, em moda, é a experiência, né? A gente vai no restaurante, não é para se alimentar, é para viver uma experiência, né? E a questão de ter filhos não é viver uma experiência, porque experiência, assim, ou dá certo ou dá errado. E a questão de ter filhos não pode dar errado, né? Se a gente imaginar que vai estar vivendo uma experiência, vou ter filho para ter experiência, a experiência que eu vivo com meu filho ou com minha filha, não dá muito certo, né? Porque experiência ou dá certo ou dá errado. O filho só serviu para dar certo. Exatamente, né? Renato. Então, à medida que ele pode estar caminhando para um lado errado, cabe então falar assim, não é uma experiência isso daqui. O errado não vai se concluir. Então, a questão de ter filhos, né, é uma decisão que tem que ser muito bem tomada, desde os biológicos, né, por isso que o namoro serve como uma preparação. O próprio casamento também, ele tem o seu tempo de preparação, né, para ter filhos, através de diálogo, tudo. E a questão da adoção também ele tem que ser muito bem pensada, né? E pegando assim um gancho desse seu raciocínio, não é caridade também. Porque, às vezes, né, eu acho tão bonito, uma vez me marcou muito o Ítalo da Débora. Eles têm filhos adotivos. Nós fomos visitar a mais velha quando nasceu. Eu achei tão bonito que ele falou assim, tem pessoas que encontram com a gente e falam assim, que bonito que vocês fizeram. Olha, isso é muito legal que vocês fizeram. Diminui um pouco as crianças que estão abandonadas, sendo que isso todos os dias, né? Então, isso é muito bonito. Aí ele respondeu, gente, eu acho que deveria inverter, né? Isso é muito importante, foi para mim. Eu não fiz caridade, não é uma caridade. Não é diferente, é um amor à lei, está fazendo bem, é para mim. Eu não, é mais do que eu fazer bem para aquela criança, é para mim também, porque eu tenho que me sentir como pai desde o momento que uma mulher engravida, né, como os filhos, né, não é caridade. Muito bem que você falou. É interessante assim, Selma, que alguém que está de fora pensa em caridade. Digamos que não deixe de ser. É uma criança que você está acolhendo, mas você tem que acolher como filho. Sim. Só que, como você mesma disse, eu acho que é uma caridade maior do contrário, porque a gente, enquanto casal, precisa deles. Sabe? Claro que uma criancinha precisa de pais, precisa de família, mas a gente precisa deles. Muitas vezes eu falo, Vitor, muito obrigado, porque você me aceitou que eu fosse sua mãe, porque eu sinto que é uma caridade que eu estou recebendo. Você não sente um pouco isso? É a mesma coisa. A gente sempre fala, eles mais preencheram a gente do que nós preenchemos eles. Né? O Didi fala com a Paula também. Né? Depois a gente pode até comentar a importância, por exemplo, da Paula e do Didi na nossa decisão. Né? Acho que no decorrer da entrevista e da conversa a gente vai falando um pouco sobre isso também. E eu acho que o povo está esperando. Como que foi, então, a chegada do Vitor com o Francisco? Conta para nós. Eu acho que vale a pena contextualizar, até para o pessoal que nos acompanha, vocês já conhecem muito bem disso.
Então, nós casamos em 2005, recentemente completados 16 anos, e ali acho que a decisão de querer ter filhos não foi imediata após o casamento. Então, a gente ficou uns 2, 3 anos sem pensar em ter filhos. Porque o começo do casamento não foi fácil também, né, Rê? Foi difícil. Aí a gente orava muito, pedia muito a Deus, porque eu falava, não é possível. Para que eu fui casar? E isso porque eu falei para vocês que eu pedi um marido para Deus. Ele me deu a maior joia do mundo e foi difícil. E li o livro e foi difícil. Mas logo, acho que uns 3, 4 meses, a gente se encaixou melhor, né, Rê? O começo do casamento não foi fácil, mas não porque eu não estava no bar, não, viu? Não estava no bar, não. É porque eu tinha um hábito de trabalho excessivo, né? Então, eu morava em Itu na época. Sim. E eu fazia o trecho Itu-Montemor. Todos os dias. Todos os dias. Mas antes de casar, então eu ficava até às 11 horas no trabalho, meia-noite. Imagina, para um recém-casado. Eu queria chorar, eu chorava. Aí eu chorava e rezava o terço, falava, esse homem tem que voltar para casa, pelo amor de Deus. E não porque o trabalho me exigia isso. Eu gostava de estar no trabalho e ficar lá estudando, enfim. Né? E aí casamos, eu não entendi que tinha que mudar a chave. Mas depois a gente se encaixou. Então, acho que depois de uns 3 anos, a gente falou, vamos querer ter filhos. Obviamente, a primeira decisão nossa... Apesar de ter casais hoje que têm a primeira decisão de ter filhos via adoção, né, a nossa era pela biologia, né? Então, nós começamos a tentar ter filhos, não conseguimos. Fomos buscar, então, médicos, né, para entender se nós tínhamos algum problema, né, Cris? Isso é importantíssimo, né? O casal tentar, dentro do que a igreja permite, ter os seus filhos biológicos. Isso é importantíssimo. Sim, e deve. Né? Não podemos virar as costas para isso. A medicina existe, dentro do que a igreja permite, sim. Nós temos que procurar ajuda médica. Exatamente. E aí nós fizemos, acho que uns 2, 3 anos de tratamento, né? Só não fizemos, obviamente, inseminação, né? Como a Cristina falou, a gente sempre entendeu o que a igreja trazia também nesse sentido. Então, quando nós não conseguimos pelos meios naturais, mesmo com o tratamento que nós fizemos, especialmente a Cristina, então a gente decidiu a entrar no processo de adoção, né? Aí foi uma decisão, acho que mútua inicialmente, mas com acho que uma dificuldade maior da Cristina, né? Eu tinha uma convicção, falando, vai dar certo assim, né? Mas aí que é legal a gente contar com o apoio de amigos, de outros casais que têm seus filhos também adotivos. E no caso a Paula, então foi uma palavra amiga, né, para a Cristina. Eu liguei, né? A assistente social me ligou e o Renato falou assim para mim, se ela te ligou é porque nós somos o próximo da fila. Nós estamos preparados? Eu falei, então vou falar com a Paula. Aí liguei para a Paula, falei, Paula, você sabe, faz tempo que nós casamos e nós não temos filhos, estamos na fila de adoção e eu tenho muitas dúvidas. Eu posso conversar com você? Marquei uma hora e aí a Paula, fiquei um pouquinho com ela na casa dela, trocando experiências, ela me acalmando, falando, mas espera um pouco, você não tem fé, não? Pode ir, vai! Veja o que a assistente social está propondo, escolha, veja a criança que ela tá oferecendo para você, vai com fé, porque vai dar certo. Aí, essa palavra dela foi muito, muito importante para mim. Ai, que bom, né? O processo de adoção também é um processo muito, muito bom. Apesar de demorar, demora demais, mas é uma demora necessária. Uma demora necessária pelos meios legais, pelos cuidados que a justiça tem que ter, o Ministério Público, né, a assistência social tem que ter, mas também é uma demora que serve como preparação para o casal. Psicologicamente, né? Então, desde o início, que a gente foi lá procurar assistente social e fazer toda a documentação, nos apresentar a ela, enfim, atender os requisitos que a lei manda, foi um processo de preparação e de espera para nós também, né? Então, depois a Paula veio, deu essa palavra amiga, né? Acho que a Cristina então saiu super convicta, eu me lembro como se fosse hoje, que eu liguei do trabalho para ela. Foi falar com a Paula, né? E foi super boa a conversa. Então, nós fomos conhecer, o primeiro foi o Vitor, né? Sim. Que hoje já está completando quase 11 anos, em dezembro completa 11 anos. Então, a gente foi conhecer o Vitor, que aí foi uma coisa maravilhosa. Amor assim. à primeira vista. Sim. Impressionante. Selma, você não dá para você entender como que pode isso. Né? A criança viu e você fala, então é esse que é meu mesmo, não tem como falar diferente, né?
Você olhava e falava, não tem, era seu, estava E a reservado para cara você. dos filhos da Laura. Eu, Pois é. particularmente, eu acho a cara dos meninos da irmã dela, da Laura. É impressionante. Logo que o Vitor chegou, confundiram mesmo. Acharam que, eu vi você com seu filho, eu vi sua irmã com seu filho. Não era meu filho, era já o dela mesmo. São muito Aconteceu. parecidos. Como que Deus modela, né? Já... É tudo providência. A gente tem que estar de olho aberto e enxergar Deus nessas coisas. São pequeninos milagres, né? Ele prepara, ele providencia com toda a misericórdia. Eu sinto muito isso, todo dia. Eu digo que, você falava bastante isso no começo, né? Principalmente na recém-chegada do Vitor, que Deus ia lá e ia corrigindo algumas coisinhas assim. Então, você pega o Vitor hoje, ele tem um trejeito, vários trejeitos meus. Ele cruza a perna, como eu cruzo. Né? Não Ele tem quem não fala isso. Cruzada. São os trejeitos igualzinho do Renato. Ele pegou todos os trejeitos do Renato. E teve uma coisa que marcou muito a gente, né? Que nós escutamos da coordenadora da Casa Abrigo, quando a gente recebeu o Vitor. Também escutamos muito da psicóloga no processo de adoção, antes então de estar pronto, né? Na fila ali. Então, essa coordenadora, no dia que estava conversando com o Vitor, a gente conheceu, fomos visitar ele algumas vezes, depois então ele pôde, de fato, vir para casa. Então, acho que foi na primeira ou na segunda visita, ela comentou com a gente assim, ninguém dá o que não tem. Ou seja, ele só vai dar amor se você der amor para ele. Sim. Então, a gente vê como que isso é verdadeiro, né? Então, a gente só dá amor para ele e só nos devolve amor. É impressionante como ele é carinhoso, né? É amoroso, atencioso, ele é muito bravo. Ele fica bravo e sai de baixo, mas ele é muito amoroso, muito. É impressionante. E vocês decidiram, assim, assim que ele começava a entender, que iriam falar para eles? Desde pequenininho, desde o primeiro momento. Na hora de dormir, né? Deitava com ele na cama para rezar, tudo. E eu contava a história dele. E se eu não contasse, ele pedia. Como que é a minha história mesmo? Muitas noites repetia a mesma história, muitas noites. Para ele era o jeito que ele gostava de dormir, que eu contasse a história dele para ele. E o Francisco também gosta, mas o Vitor era muito marcante isso. Ele queria que a gente contasse para ele a história dele. Ele ficava feliz, sinto que era um conforto para ele, a gente aceitar ele com a história dele. E nesse ponto também, até um pouquinho, acho que antes, um pouco depois, que a Cristina sempre começou a contar a história deles, assim, o processo tem que ser muito bem respeitado. Então, quando a gente vai falando com os profissionais, né, desde a assistência social, depois passa pelas duas entrevistas com a psicóloga, ouvir o que essas pessoas que vivenciam isso diariamente é muito importante. Então, a psicóloga falava, olha, vocês têm que falar. A primeira vez que perguntar, você fala. Obviamente, você vai responder somente aquilo que perguntou. Né? Respeitando a maturidade da criança, né? Sim. Então, acho que o Vitor chegou com uns 4 anos, um pouco antes, nessa faixa etária de 4 anos, e perguntou para a Cristina. Alguma coisa que ele escutou na escola, fazia parte daquela atividade do dia, perguntou para a Cristina. Eu nasci da sua barriga, né? A Cristina falou, não nasceu da minha barriga. Mas ele já sabia, a verdade. Já sabia, porque a Cristina já falava a historinha lá atrás, já, né? Nasci da barriga da vovó. Não nasceu. Nasceu no meu coração. Então, acho que, pronto, respondeu. Então, à medida que o tempo foi passando, ele foi entendendo, e hoje sabe toda a história dele. Né? Obviamente, ele sabe tudo, a gente não tem por que esconder nada dele. E, claro, vai revelando ainda mais as coisas que vocês vão perguntando. Mas hoje, com 10 anos de idade, já tem toda a história contada. Sim, com certeza. Então, é muito importante nesse processo. Isso é importante, porque a gente percebe que muitos pais escondem. Inclusive, na escola, já aconteceu situações dele falar sobre isso. E olha que interessante, Selma, na sala dele tinha a Lívia, filha da Luciana, né? Uhum. E mais o Murilo, filho da Fabiana, que eles contaram a história deles na frente da sala. Porque já estava bem sedimentado o processo no coraçãozinho deles, os 3, e eles não tinham constrangimento nenhum em falar, porque foram recebidos com amor. Então, eles falavam, e em uma ocasião, a própria professora, a Márcia, que também tem uma criancinha adotada. Tem, exatamente. Então, ela também reforçou naquele momento, eles eram pequenininhos, 4, 5 anos eles tinham na ocasião. E isso é muito importante, porque mostra que é uma situação resolvida no coraçãozinho deles. E a gente fala para o Vitor, por exemplo, que para Deus todo mundo tem que dar certo.
né? O plano dele é que nós demos certo. Então, é outra coisa que deixa ele muito seguro da situação da nossa família, né? E daí vocês decidiram que queriam ter mais um filho. Temos só 2, era para chegar em 5, né? No caso, assim, teve o Vitor, e daí vocês decidiram que queriam mais um. A questão do Francisco, que chegou depois, né? Foi também, como o Renato disse, é um processo longo, né? A gente tem que sofrer as demoras de Deus. Sim. E daí foi a vez do Vitor sofrer essa demora. Ele, desde muito pequenininho, queria um irmão. Ele também brigou muito com Deus. Durante as orações, ele brigava muito com Deus. Eu falava, pode colocar, filho, que Jesus vai entender. E eu explicava também para ele que Jesus estava preparando, que para preparar não é de uma hora para outra, né? Uhum. Então, ele também rezou muito, pediu muito para a chegada desse irmão. A alegria dele foi muito grande quando chegou. A gente queria 5 filhos, então é óbvio que o segundo nós queríamos. Mas, foi muito participação dele nas orações, né, Renato? Preciso falar. Ele pediu há muito tempo. E chegou em agosto, a Madre Teresa ia ser canonizada. Eu falei, Vitor, está demorando muito? Jesus está com dificuldade de preparar. Existe a Madre Teresa, que ela tomava conta de crianças que precisavam de famílias lá na Índia, um país muito longe, mas era ela que tomava conta das crianças que precisavam de famílias e encaminhava as crianças para famílias que estavam precisando das crianças. Eu acho que, se você pedir para ela, pode ser que ela consiga o irmão que você está precisando. Foi, acho que, uma semana pedindo para Madre Teresa, naquelas vésperas que ela estava sendo ou tinha acabado de ser canonizada. Eu acho que demorou 10 dias. A assistente social ligou. Eu falei, Vitor, ela é sua amiga. Ela conseguiu o irmão que você estava esperando. Então, a partir daquele momento, a Madre Teresa de Calcutá é amiga do Vitor. É amiga do Vitor, ai meu Deus. E também foi uma experiência maravilhosa, a inclusão do Francisco na nossa família. Ele chegou bem pequenininho, ele tinha 2 meses, né? E é mais uma alegria na nossa casa. O Vitor chegou com quanto tempo? Ele tinha 1 ano e 5, né? Ele já era mais grandinho. Ele tinha 1 ano e 5. E para vocês foi assim um processo assim bem diferente, porque ele com 1 ano e 5 meses e o Francisco com 2 meses. É diferente, mas desde o começo estamos falando que a gente está sempre perto de criança, né? É verdade. Então não teve grande dificuldade. Sempre que chega uma criança, muda a vida da gente de ponta cabeça, né? Mas isso qualquer criança. O Francisco usou mais fralda só. Mais tempo usando fralda. E assim, e como que às vezes eu fico imaginando como que é educá-los na fé, sem causar muitas vezes, né? Mas no caso de vocês, eu estou vendo que isso nunca aconteceu e não vai acontecer, né? Sem causar revolta. E muitas vezes assim, a gente colocar o amor de Deus no coração deles e eles falar como amar, né, aquele que me colocou dentro de uma família. Como que é educá-los na fé? Não é difícil. Selma, para nós sempre pensamos na progenitora, né? Porque eu imagino que deva ser muito difícil para a progenitora abrir mão da criança. Então, rezamos por elas, pelas famílias de origem, colocamos que eles não foram abandonados. Se é uma coisa que eu sempre penso, é que uma mãe que põe uma criança numa lixeira, ela não está pensando que a criança é um lixo. Eu não vejo desse jeito. Eu penso que a lixeira não fica no alto. Sim. Não é quase uma cestinha? A mãe põe a criança ali para ficar longe do chão, para ficar longe do cachorro, para ficar distante da fumaça dos carros. Eu tenho certeza disso. Ela não abandonou de qualquer jeito. Ela achou um lugar para colocar a criança, que não é o chão, que não é a sarjeta. Então, a gente sempre coloca isso. As crianças não são abandonadas. Eu não consigo acreditar nisso. Há um tempo atrás, teve uma criança que foi achada numa sacolinha plástica em Belo Horizonte, na Lagoa da Pampulha. Nada tira do meu coração que não foi a mãe que colocou a criança lá. A criança entregou para alguém e essa pessoa ia colocar no hospital, ia mandar a criança para um abrigo e a pessoa prometeu isso para a mãe e não cumpriu. Eu não acredito que a mãe fez isso. Eu tenho certeza, tenho muito claro isso no meu coração. A mãe não abandona de qualquer jeito. Ela dá um jeito. Ela pôs numa caixinha de sapato.
era o melhor que ela conseguiu confortar a criança naquele momento. Então, mas nessas situações que a Cristina coloca, e aproveitando a sua pergunta, Selma, é importante a gente ver a mão de Deus em tudo, né? Sim. Então, nós tivemos um aniversário de um ano do Francisco, e nós pudemos falar ali para as pessoas que estavam com a gente, né? Que nós somos gratos, assim, a gente vê a mão de Deus nas mães biológicas deles. Haja visto que não é legalizado no Brasil, mas é uma opção, infelizmente, hoje, né? De abortar. Fácil, Essas uma mulheres opção poderiam, fácil. né? É verdade. De maneira fácil ter abortado essas crianças, tirar 2 vidas, né? Não, mas decidiram levar até o fim a gravidez, tá? E o que a gente trabalha muito com as crianças, especialmente com o Vitor, dado a idade dele, é que todas as nossos atos, as nossas decisões têm consequências, né? Então, aconteceu da mãe não poder ficar com a criança, mas aí vem Deus manda uma outra pessoa, então, através de uma assistência social, que vai lá, avalia a situação daquela família e fala, não tem condições, né? Aí você tem o Ministério Público envolvido, você tem o juiz envolvido, que também são cuidadores responsáveis por aquelas crianças. Sim. Então não dá para a gente deixar de enxergar. Aí você vai visitar um abrigo, você vê o quanto aquelas crianças são bem cuidadas pelos funcionários, pela coordenadora. Então não dá para a gente enxergar que a mão de Deus também não está ali, nesse processo Passando todo. pela mão de cada pessoa responsável por cuidar da criança, né? Então, o nosso processo com o Vitor, principalmente, começando agora com o Francisco, que já está com 5 anos de idade, é justamente mostrar que ele sempre sempre alguém cuidou dele. De certa né? forma, sempre Alguém cuidou, né? Nunca foi abandonado, né? E eu acho que isso ajuda ele a refletir, ao ponto de ele ter uma certa... Quem senta com o Vitor fica assustado assim, com o nível de conversa que ele tem, com o vocabulário, porque nós fazemos muito esse exercício com ele em casa. Está certíssimo. Me fez refletir sobre, esses dias eu assistindo uma palestra do Frei Gilson, mandei ter no grupo, não sei se vocês viram, que ele dizia assim, que toda mãe, eu achei muito profundo isso, toda mãe, ela ama. Aquelas que não amam, que acontece esse tipo de situação, foi porque não aprenderam a amar. Tem isso porque também. Toda mãe, ela foi feita por Deus para amar. Se ela não amou, é porque ela não aprendeu a amar ou não foi amada. E outra coisa, essa situação de desfacelamento da sociedade com drogas, os casais que podem ter sexo desregrado, a juventude que não tem um amparo da família, tudo isso gera gravidezes que não foram planejadas, Sim. né? Que não foram, porque assim, dentro do matrimônio, se você não planejou, você tem uma estrutura dentro de casa para acolher aquela criança, né? Mas, assim, de qualquer jeito, sem trabalho, sem casa, sem emprego, eu imagino que seja uma gravidez muito difícil para essas mulheres. Elas não têm estrutura. Então, como que a gente vai imputar alguma culpa nelas também? Como você mesmo disse, elas não aprenderam a amar. Como é que elas vão amar? Elas não aprenderam a se cuidar. Como vão cuidar de uma criança, né? Exatamente. E assim, diante de toda essa situação que vocês estão falando, né? Como também... você, às vezes, crucificar, porque, às vezes, é muito fácil, né, nós crucificarmos até mesmo essa situação, porque a gente só fala mesmo só da mãe. E o rapaz, o homem, essa pessoa, ele não tem uma parcela, talvez, de culpa diante de tudo isso? Sem dúvida. Sem dúvida. 50%, né? É por isso, Selma, que a gente, ao invés de a gente culpar o pai biológico, a gente tem que agradecer a mãe biológica. Porque ela, mais uma vez, a mãe está lá indo com a gravidez até o fim, porque o pai foi embora, ou não assumiu, ou abandonou. E a mulher, mesmo com tantas dificuldades, por questões de dependência química, ou questões socioeconômicas, né, sem estrutura alguma, ela está lá com aquela criança. Então, assim, eu sempre pensei mais na mãe, porque é uma forma de mostrar o quanto a mulher... mais uma vez, é muito mais forte, muito mais cuidadosa, foi até né, a frente, que né? o homem, né? Porque o homem se acovardou, né? Às vezes até teve essa opção. Eu até pago para você, não paga a pensão, mas pago para abortar. Né? O homem, muitas vezes, faz o papel de covarde, porque é a mãe que está sempre ali, né? E não em todos os casos, obviamente, mas você tem a maior parte dos casos, o homem desaparece, né? Deixando a mulher exposta às margens,
como o um vidraço aborto, da sociedade. o aborto e o abandono muitas vezes acontece por falta exatamente do apoio, né? Não só da Sim, família, o mas do pai da desespero. criança, né? O apoio é fundamental. Imagina uma mulher sem comida, sem casa e sem o companheiro para dar o apoio. É difícil, né? Aí já começam, acho que, pensar, né? Essa criança precisa disso, aquilo, e vai indo, vai montuando, né? E tudo mais. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que 2 meninos? Se vocês poderiam, até mesmo, eu não sei como é que foi esse processo, se pode escolher, também não sei. Mas assim, mas por que 2 meninos? Se né, eu estou falando a família Mário e Deise Santana. Mas Luiz e Terezinha também. São 3 meninos lá. Porque para pensar, o Mateus tem 3 homens. Sim, 3 homens. E que homens, né, gente? Vi esses dias eles na missa, não estava reconhecendo. Todos eram homens. Todos grandes. Aí tem a Laura, que tem 2 meninos, que é a cara do seu Vitor, do Vitor de vocês. E vocês, nenhuma menina. É a pressa. Meninas é mais difícil de ter. E a gente tinha muita pressa, né, Renata? A gente queria muito as crianças em casa. Então, pode me dar o primeiro que tiver aí. A gente queria menina também, né? Você perguntou do processo, então lá, pelo menos quando nós fizemos o processo, e foram 2 processos diferentes. Né? Então, nós precisamos nos habilitar para a primeira adoção, então nós colocamos ambos os sexos, menino ou menina. Né? Então, então tem essa escolha. Hoje, sinceramente, não sei se mudou, né? Mas lá, naquele momento, tinha essa opção de colocar menino ou menina, né? Então, o Vitor, quando a assistente social falou tem um menino, como a Cristina falou, tinha pressa. Se falasse que teria menina também, te marcaria. Não, pode vir também. Mas quando fica grávida é assim, a gente não sabe. Exato. Eu tive meus 3, eu não quis saber, nós ficamos sabendo na hora. E aí? E aí veio o Vitor com o menino, né? Depois, quando nós queríamos ter o segundo, e o Vitor também queria ter um irmão, a gente foi lá e fez um novo processo. Então, passa pelo processo de entrevista, né? Mais uma vez. E nós colocamos também ali menino ou menina. E veio, então, depois de 2 anos, né? Depois de 2 anos da habilitação, né? Depois de 2 anos da habilitação. Depois de 5 anos, 4 anos e meio do Vitor. Depois do Vitor, né? Aí veio o Francisco. Então, foi bem o que você falou, né? A escolha nossa poderia ser menino ou menina. O que a gente queria é ter filhos, né? A gente queria preencher a casa que estava meio vazia, né, Cris? Estava. É outra coisa também, né? Que os filhos não têm sentido sem o casal. Né? Mas nós já éramos um casal. E vai ficando monótono, posso falar? Precisava dos meninos para brilhantar a nossa casa, né, Renato? Para acender uma luz na nossa casa. Hoje tem uns gritos lá, né? Hoje tem uns gritos de pai, de mãe, de tem mãe. muito grito. Aí preencheu mas lá. Criança é alegria mesmo, né? Dentro da nossa casa. Eles trouxeram alegria para nós. Eu falo, Selma, que tinha uma ferida muito grande no meu coração, mas muito grande mesmo. Que foram eles que ajudaram a curar. Hoje eu tenho uma cicatriz. Impossível uma mulher falar que não queria ter um filho, né? Eu queria, sim, claro que eu queria. Mas são eles que cicatrizaram a minha ferida. E eles vêm na minha cicatriz e me dão um beijo todo dia. Com cada coisa difícil que eu passo com eles, ou com cada coisa gostosa que eu passo com eles, são eles que vêm me dar um beijinho. Ai, meu Deus. A gente passa vergonha, né? Porque criança fala o que a gente não gostaria que falasse. É justamente isso que eu ia perguntar. Dá trabalho, como os filhos biológicos? Porque esse trabalho que eu falo é assim, preocupações. Muito trabalho, muita preocupação. Porque, às vezes, quem tem esse desejo de adotar, eu não vou criar filho dos outros, porque dá muito trabalho. Com coisa que os filhos biológicos não dão trabalho. Dá muito trabalho, mas como eu falei para você, eu estou sempre perto de criança e eu vejo que dá trabalho igualzinho. Dá trabalho? Claro que dá, não tenha dúvida. Eu acho que também, Selma, vale destacar que não tem nenhuma estatística, apesar esse preconceito, não, filho adotivo dá problema, porque é a história da mãe, a história da família. A genética, né? Então, eu repito aquilo que a gente escutou da coordenadora da Casa Abrigo, quando o Vitor estava chegando. Ninguém dá o que não tem, né? Então, não tem como. Se você coloca o amor sobressai sobre tudo aquilo. É claro que você tem um processo, obviamente, né? De repente, até a idade que a criança chega, que você tem que trabalhar. Mas não tem como. Se você coloca o amor, ele vai arrancar aquilo. Pode levar um tempo, mas vai arrancar o que há de ruim. E não tem não tem nada que comprove, não vai nunca ter nada que comprove
que filhos adotivos dão mais trabalho ou são mais problemáticos que filhos biológicos. Sim. Mas nós, enquanto pais, também temos que lembrar que eles também têm uma ferida, né? Então precisa de cura interior, precisa de oração, precisa de bênção, precisa muito. Sim, eu tenho um amigo que é adotivo. Eu acho tão lindo quando ele fala. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Eu acho tão lindo quando ele fala assim: eu não consigo me imaginar sem os meus pais, né? Que são os pais adotivos dele. Eu não consigo imaginar o amor que ele tem pelos pais dele é tão grande que às vezes eu fico me perguntando: mas meu Deus, será que eu amo tão assim os meus, do jeito como que ele fala, sabe? Por quê? Porque foi exatamente isso. Deu exatamente aquilo e um pouco mais. Tem uma frase do Papa João Paulo II, que ele fala que o amor de pais adotivo talvez é um pouquinho mais além. Não estou falando que é um pouquinho mais além. Eu acho que não, mas é um amor... Eu não consigo imaginar, se eu tivesse filhos biológicos, se eu ia amar mais. Não dá para amar mais, você já está no seu limite. Eu acho que não tem essa porcentagem, vamos dizer assim, né? Não tem essa porcentagem. Mas só pelo fato de crescer no coração de uma pessoa que quer pegar aquela criança e criar como se fosse seu, independente de tudo, de situação, até porque talvez se viesse uma pessoa falar assim: não faça isso não, Cris. Mas não falaram, faça isso não, Renato. Mas falaram. Porque assim, Selma, o que a igreja pede? Para a gente acolher todos os filhos que Deus nos mandar. Sim. Mas ele não mandou nenhum. Então, nós, enquanto casais estéreis, tínhamos a possibilidade, sem fazer nenhuma atitude contra o que a igreja nos pede, se nós não quiséssemos ter adotado, né? A igreja não obriga um casal estéril a adotar uma criança. Exatamente. Mas fazia falta para nós isso, né? A igreja pede para que casais férteis tenham filhos, né? Mas a maternidade já estava aí, a paternidade. Mas nós precisávamos. E aí, Selma, outra coisa que é importante é a gente se apoiar em quem nós... Não assim notícias ruins, né? A gente abre um site hoje, é uma notícia péssima, né? Então, 1 milhão de mortes de Covid, a gente fica apavorado. Não que a gente tem que se descuidar com a Covid, hipótese alguma, mas tem que buscar, né, palavras de conforto. Então, como você colocou, teve gente que falava: não, você vai ter o seu. Sim, né? A minha mãe mesmo. Né? E, Renato, você vai ter o seu. Não, mas eu vou ter o meu, adotado. Na nossa né? família, nós não tínhamos caso de adoção assim tão próxima, né, Renato? Então, a nossa família é muito fértil. Todo mundo tem quantos filhos quiser. Então, o que a gente vai buscar? Não, eu vou buscar a palavra daqueles que falam: não, me incentivem. Né? Incentive o casal. Não que minha mãe estava equivocada, mas era aquilo que ela esperava, que eu tivesse um filho biológico. Hoje você vê que é o amor. Imagine, é um amor com o avô, com a avó. É neto. É neto, igual. Como qualquer um dos outros. Mas então a gente tem, quem deseja ter filhos adotivos, que busquem, né, casais. Tem muitos grupos também hoje que trabalham essa questão da adoção, né? Porque a gente, especialmente hoje, você vai adotar o filho de alguém que você não sabe o que aconteceu. Hoje em dia, mãe e pai de samambaia, de cachorrinho, né? Exatamente. Claro, é muito bom a gente poder cuidar de outra criatura de Deus, mas as criaturas de Deus não são os filhos de Deus. Os filhos de Deus são os seres humanos, né? Sim. É outra coisa, é outra responsabilidade. E que nem eu escutei esses dias uma mãe de 11 filhos. Ela disse que é a nossa oportunidade de trazer pessoas melhores para o mundo ser melhor, né? Concordo. Eu acho que é uma parcelinha que os casais têm de responsabilidade em educar bem os filhos para deixar o mundo melhor. Não um mundo melhor para nós, nem para eles próprios, mas que o mundo seja o que Deus planejou para nós. Sim. Né? E a gente vê, esses dias mesmo eu vi uma matéria de uma moça, né? Não era casada, mas ela já ia retirar o útero, porque ela não quer ter filhos. Como que ela vai colocar filhos nesse mundo? Então, ou seja, ela não quer ter filho simplesmente porque ela não quer, ou porque ela não gosta. Ela não quer ter filhos para não colocar neste mundo tão violento, tão cheio de drogas, não sei o quê, não sei o quê. Mas aí é essa reflexão dessa mãe de 11 filhos. Nós temos que ter nossos filhos, criá-los, educá-los na fé para ser melhores do que nós também, melhor do que eu como mãe. Essas preocupações que essa mulher tem,
ao ponto de decidir não ter filhos, também a gente passa, né? Você tem com os seus, a gente tem com os nossos, né? E eu acho que conforme vai crescendo, a preocupação vai aumentando, né? Porque com 10 anos está dentro de casa, com 5 anos, que o Francisco está dentro de casa, daqui a pouco está saindo mais com os amigos, indo para a faculdade, né? Então a preocupação tende a aumentar. Nós temos que preparar eles aqui para poderem enfrentar o mundo lá fora, né? Sim. Né? E tem um ditadinho, né? Filho criado, trabalho dobrado, mas de acordo com a sua idade, com a sua, né? Essa faixa etária de etapa que vai acontecendo. Porque quando nasce, a gente tem aquela preocupação, fica doente, a gente não sabe falar como é que é. Aí cresce, a gente fica preocupado com os amigos, aonde está indo. E, para eles, é muito ruim isso. É muito ruim. E o que vocês diriam para a pessoa que está nos assistindo em casa, que tem esse desejo, mas realmente ainda tem esse medo por conta deste mundo que nós estamos? Você não tem fé? Igual Foi a Paula. o que eu ouvi. Você não tem fé? Deus está preparando tudo. Abra seu coração. Eu tenho certeza que os casais que querem filhos e não estão conseguindo engravidar precisam desse empurrãozinho. Pode ir atrás, se precisar conversar conosco. Assim, nós não somos perfeitos, mas a nossa imperfeição, junto com a sua imperfeição, a gente pode se ajudar. E você vai ver que tenha fé, vai dar tudo certo. São eles que curam as nossas feridas. Eu vou dirigir minha palavra mais aos homens agora, tá? Porque eu acho que o casal, né? A mulher, a Cristina tinha mais medo, mas também tem mais coragem, né? Mas o homem apoia sua mulher, né? O homem apoia sua esposa. Vá buscar uma palavra, uma conversa, né? Também estou à disposição, como o Didi sempre esteve à disposição da gente, que é um casal mais próximo, né? E a Paula com a Cristina. Eu morro de orgulho dos filhos dele, como se fossem meus. E eu sempre falo para o Vitor, se espelha nos meninos, olha o Tiago, sempre, porque ele é mais próximo do Tiago, né? Olha o Tiago, se espelha no Tiago, ele é uma gracinha, né? Então, não tenham medo, Deus está conosco, e ter filho adotivo é maravilhoso. Última pergunta, que está muito gostoso o papo, mas o nosso horário está estourando. Em algum momento, diante de alguma dificuldade com os dois, pintou assim, o que nós fizemos, Renato? O que nós fizemos, Cris? Pintou quando eu casei com ele, né? Que eu falei, o que eu fui fazer? Mas com as crianças, nunca. Nunca. Foi uma coisa muito bem pensada com antecedência, né? Se bem que o casamento também foi bem pensado, amor da minha vida. Pintou essa palavra. Para mim, eu sempre tive certeza que ela era minha esposa escolhida. O plano foi ela, tá vendo? Mas com relação às crianças, nunca. É impressionante. É uma coisa. Eu lembro exatamente como se fosse hoje. Então, foi em maio de 2012, né? Um pouquinho antes de maio de 2012. Finalzinho de abril de 2012. Final de abril. Quando a gente viu o Vitor saindo da sala, assim, a gente ficou numa sala de espera dentro da casa-abrigo, quando chegou, então. Então, ali é basicamente... O nascimento ele dele. chorava, eu Ele chorava, a gente chorava. A coordenadora da casa ficava ali meio sem graça. Medo, pode alegria, pegar a criança, vai, tudo misturado. Né? Então, foi jamais, uma profusão de sentimentos. E mesmo quando ele é respondão, ou ainda é respondão, e vai crescendo, fica querendo ficar mais corajoso, né? Jamais isso passou... não pela nossa cabeça, pelo nosso coração, né? Jamais. Então a gente tem essa Vale a pena. Absoluto. Muito, Selma. Você deixaria de ter algum dos seus? Ai, nunca. Não dá, não tem como. A partir do momento que a gente olhou para a carinha, é nosso. É para sempre, não tem como ser diferente, né? E a gente sempre acreditou que Deus estava com a gente. Como que a gente vai falar, me arrependi de trazer para casa alguém que é a imagem e semelhança de Deus? É filho de Deus antes de ser nosso, né? Sim. Foi planejado por Deus desde toda a eternidade. E, puxa vida, se rezaram, se conversaram e tudo mais, pediu essa graça para Deus, Deus manda, ainda você fica ainda com dúvida ainda. Não tem dúvida, é muita clareza mesmo. Muita clareza. E muito desafio, né? Sim. Todo dia tem desafio. Preguiça de levantar para a escola, mas todo dia também tem alegria, muita alegria, porque o Vitor é um ótimo aluno, ele gosta de estar na escola, sabe? O padre perguntou se ele gostaria de ser coroinha, um dia ainda era o padre João Batista, né? E nós começamos a conversar com ele, vai, Vitor, não vou.
Ah, Vitor, tão bonito, filho, é uma oportunidade de aprender mais coisas, vai. Depois meu pai também conversou com ele e tal. Ele falou, tá bom, eu vou. Aí veio o padre Fábio e começou agora, no sábado, a preparação. Ai, meu Deus. Aí a gente fala, mas Vitor, você quer mesmo? Porque nós ficamos felizes e orgulhosos, mas tem que partir de você. Não, eu quero. Ele está muito feliz também com isso, né? Mas também é difícil, porque, por exemplo, Francisco não quer ir na missa, vai porque ele tem 5 anos, né? Então ele não quer ir. Ao mesmo tempo, ele quer ganhar um terço, que eu só falei que depois que ele souber melhor a Ave Maria, porque pula uns pedacinhos, vai ter que aprender a Ave Maria, senão não vai ganhar um terço, não. Vai pegar, ele quer um terço com o nome dele, né, que a comunidade faz, né? Isso. Eu falei, não, vai ter que esperar, você vai rezar a Ave Maria bonitinho primeiro. E é isso, é uma dificuldade, são desafios, mas que preenchem a nossa vida e que nós fomos criados para o desafio também, né? Sim. Deus não criou a gente para ser num marasmo, sem graça, né? Então, é nossa alegria. É isso aí, gente. Então, se você gostou da história desse casal, se identificou de alguma forma, entra na nossa página lá da Comunidade Católica de Anunciai. A gente gostaria que vocês entrassem lá, como a gente falou para o Didi e a Paula. Às vezes surgem muitas perguntas, né, muitas dúvidas. Então, gostaria que vocês entrassem lá depois, né, e visse lá o que o pessoal mandou para vocês, porque isso surge muita dúvida. E como vocês falaram, né, tem que pensar muito, rezar, ter essa graça de Deus e tá aí, formar uma família. Parabéns, Deus abençoe. Viu? Obrigada. Nós queremos falar, né? Nós estamos disponíveis. Quem quiser conversar conosco ou procurar outro casal, eu tenho certeza que outros casais também estão disponíveis para conversar sobre isso. Quiser uma conversa mais pessoal, né? Às vezes tem uma dúvida mais pontual que a gente não conversou, que a gente não tocou, né? Pode nos procurar. Vai ser um prazer. Atender. Aí. Obrigado, Vilcel. Obrigado, comunidade, também, por dar essa oportunidade para a gente poder contar nossa história e, mais do que contar, né, com a intenção de contribuir, né, e ajudar outros casais que pensam também em ter filhos adotivos, como nós temos. E o nosso programa, então, ele volta só daqui 15 dias, porque segunda-feira nós temos o Falando com Deus, nosso grupo de oração, né, vamos dizer que é o nosso grupo de oração, onde tem acontecido muitas curas. E participa segunda-feira, coloca diante do coração de Deus tudo isso que aconteceu aqui, que às vezes está dentro do seu íntimo, você fica sem saber como procurar as respostas, as suas lutas com Deus, as suas brigas com Deus, né? Coloca as suas dúvidas diante de Deus e segunda-feira a gente tem o Falando com Deus. E vem aí, né, o 4º concurso de Natal, né, Jaque? O 4º concurso de Natal que a nossa comunidade vai estar realizando, e fica aí de olho na nossa página, procure saber, porque mais para frente a gente vai dar mais avisos, e a gente vai estar ligadinho nos assuntos para vocês entrarem e participarem, tá bom? E o Falando com Deus, como eu falei, é segunda-feira, o nosso, e também para você que quer conhecer a comunidade católica de Anunciai. Eles vieram aqui, já conheceu aqui a nossa casa, as nossas atividades. E se você quer conhecer a comunidade, nós que somos de Comunidade Aliança, onde nós estamos aqui para poder evangelizar e trazer mais almas para Deus, nós estamos agora todo sábado, né, Lima, né, Zé? Todo sábado rezando o Santo Terço, às 18 horas. Então, você aí de casa e vocês são os nossos convidados especiais. Então, venha, aí você conhece a nossa casa, você conhece todo o nosso ritmo, né, de evangelização e, quem sabe, futuramente até fazer um caminho vocacionado. É ou não é, Zé? Tá? E fazer um caminho junto conosco. Muito obrigado, viu? E também eu não posso deixar de falar do nosso terço personalizado que tanto Francisco quer. Né? O nosso terço personalizado, que vocês não acham em lugar nenhum, só acha aqui na Comunidade Católica aí de Anunciai. É o nosso terço personalizado, com a graça de Deus, Cris e Renato. Toda a venda que nós, ao pouquinho, né, R$20 que custa personalizado, nós mantemos a nossa casa. Nós mantemos a nossa casa com o Santo Terço, onde sustentou
a oração, o pedido de vocês, sustentou. Eu nem sabia do Mateus com a Eliana tudo isso. Eu não sabia. Então, que sustentou. E é o que nos sustenta, né, financeiramente, onde paga todas as nossas despesas da nossa casa, esse aluguel, o aluguel dessa casa e todas as nossas obrigações é com o Santo Terço. E se você aí de casa compra, nos ajuda. Então, esse terço personalizado não corre o risco de você perder, não corre. As crianças que esquecem o terço personalizado no dia do terço, já sabe de quem Já que é. sabe, devolve certinho no endereço certo. Devolve certinho, porque está lá com o nome. Então, você que participa do terço das crianças, além de estar ajudando a comunidade, ainda ajuda a criança a não esquecer o terço. É verdade. Contribua, tá bom? E nós voltamos, então, daqui 15 dias e segunda-feira falando com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. De verdade. Amém. Muito obrigado mesmo. Vocês estão no nosso coração. Essa comunidade é maravilhosa. É um plano de Deus mesmo. Estava conversando com a Margarete, né? Resgatar pessoas que estão feridas longe da igreja, né? Isso mesmo. Nós estamos precisando disso, verdade. Esse é o nosso carisma, né? Transbordar mesmo do amor de Deus, e a gente quer levar esse amor, né? Por mais miseráveis e fracos que nós somos, né? Cada membro tem a sua, né, sua dificuldade, mas é isso que nós queremos, né? É levar um pouquinho de Deus para cada um. E obrigado, Renato, pela disponibilidade nesse feriado, estar aqui conosco. Convite que não poderia ser recusado, né? Quando você mandou a mensagem para a Cristina, eu falei, respondo que sim, né? Apesar que a sua mensagem era quase uma convocação, né? Pois é, mas né? É um prazer, a gente gosta muito de compartilhar essa nossa história, né? Sem a mínima pretensão de mostrar, porque às vezes as pessoas, nossa, vocês fizeram uma coisa maravilhosa. Não, nós fizemos coisa que qualquer pai, qualquer mãe faz, que é querer ter filhos e cuidar bem dos seus filhos, né? Então a gente gosta muito de compartilhar, porque a gente sabe que hoje muitos casais, né, ou um número maior de casais comparado com tempos passados, né, por N motivos não conseguem ter seus filhos biológicos. E a adoção é um caminho maravilhoso. Então, a gente adora compartilhar essa história simplesmente com o propósito de querer ajudar, se puder. Exatamente. Eu sou suspeita em falar de vocês, porque eu gosto muito de vocês. Já trabalhamos junto, graças a Deus, e foi muito bom. Então, Deus abençoe mais uma vez. Amém. Um grande abraço na família de vocês, que tanto eu gosto. Nos meninos, no Vitor, no Francisco. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amém, Abençoe Senhor. a comunidade e a família de vocês também. E até a próxima. Obrigado. Meu esposo lindo que está ali, que hoje é de folga dele. Obrigado por me acompanhar. Deus abençoe. Até o próximo programa. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais